Boa noite, muito boa noite. Começando mais uma aula gratuita, mais uma live de terça-feira, 19 horas, sempre juntos aqui. Hoje com o tema qual que é o básico na gestão de manutenção que funciona de verdade, né? Eu tenho visto muitas empresas, a gente conversa com muita gente, são vários clientes do nosso software de manutenção Melvin, são vários alunos da manutenção em ação, são várias empresas que a gente tem contato, mesmo não sendo clientes nossos. E eu vejo a situação se repetindo sempre, e eu vejo que às vezes o básico bem feito é o que não está sendo feito, e com isso não traz os resultados que a empresa gostaria, né? Então é o tema de hoje aqui. Se você está chegando agora, já compartilha, já manda esse link aí pro seu amigo que gostaria de escutar também sobre gestão de manutenção. Hoje a gente vai dar uma passada geral mesmo, então desde os conceitos básicos até o que eu julgo que é o básico mesmo que vai trazer o resultado, o 80-20, né? O princípio 80-20 de Pareto fala, né, os 20% das ações que geram 80% dos resultados. Então, vou concentrar nesses 20% de ações para trazer o maior resultado possível. Não sei se vocês estão percebendo, vocês que nos acompanham aqui, toda terça-feira às 19 a gente tem nosso encontro semanal aqui, e agora está toda a equipe Melvin, a gente está rodando aqui o turno, né, entre a gente, mas para trazer visões diferentes, para trazer experiências diferentes e não trazer somente a minha experiência aqui. Então, vinhamos mais eu e o Eimar, que somos sócios aqui da Manutenção em Ação e da Melvin, mas agora tá vindo o Jonatas, o Fabrício, o Anderson, são os nossos consultores aqui, todos eles com um grau de experiência muito grande na área de manutenção, já são, né, são gestores sêniores, né? Então tem muito a passar, e eu acredito que assim experiências diferentes trazem também visões diferentes, trazem fica mais rico aqui, né? A passagem de informação para vocês. Então por isso que a gente está fazendo isso também. Só um parênteses, o pessoal gostou muito da última live do Fabrício. Ah, show de bola. Então, o Fabrício, por exemplo, ele era supervisor de planejamento com uma equipe de, sei lá, acho que devia ter umas 15 a 20 pessoas, posso estar errado aí. Mas foi a semana passada, né, a do Fabrício. O Fabrício é muito bom, muito competente, enfim. É um orgulho para a gente ter pessoas como o Fabrício, como o Anderson, como o Jonatas na nossa equipe hoje. E assim, nada melhor do que eles passarem um pouco da experiência deles. O Fabrício, se você não viu, o Fabrício falou sobre usina de álcool, tive a oportunidade de conhecer lá também. E assim, muito bom. A gestão que eles fazem é ainda, né, fina. Então, eu vou fazer essa live no Melvin, no nosso software de manutenção, que a gente já fez toda essa gestão no Excel quando não existia Melvin, a gente já, enfim, não tem problema sem outros softwares, eu já fiz essa gestão no SAP, não tem problema, mas nada melhor do que mostrar a gestão dentro de um software real para que a gente também consiga mostrar da melhor forma possível o que a gente está querendo dizer aqui, né? Só dizer é bom, mas mostrar o que a gente está falando é melhor ainda, né? Então, basicamente, antes da gente entrar efetivamente com a tela do Melvin aqui, basicamente, o que funciona? O que é o 80-20, né? O que de fato funciona? Basicamente nós vamos tentar encontrar falhas antes dela acontecer, como? Inspecionando, usando nossos sentidos humanos, então visão, audição, tato, olfato, para a gente poder ver possíveis anomalias que ainda não evoluiu para uma falha propriamente dita, ou seja, o equipamento ainda não quebrou, ainda não parou ali de produzir, mas se a gente não fizer nada, ele vai parar por aquele problema, por aquela anomalia que ela vai ficando cada vez maior até parar. Então a gente vai abrir uma ordem de serviço, ou seja, um documento para que a gente execute esse serviço de uma troca de um componente, de um ajuste do equipamento, etc. E a partir da abertura dessa ordem de serviço, a gente entra num fluxo de planejar, ou seja, prover os recursos necessários à execução dessa atividade, programar, ou seja, combinar com a produção, a parada da produção, colocar isso num cronograma, numa linha de tempo para a gente executar,
num futuro, né, num futuro próximo, e executar a manutenção de fato, né, a substituição de um rolamento, a lubrificação de um componente, etc. E após realizar essas atividades, a gente registrar todo o histórico dessas atividades para que a gente tenha estatísticas a respeito de tudo que a gente está fazendo e, consequentemente, com essas estatísticas a gente pode nos direcionar ou redirecionar, né, na direção correta aí que a gente gostaria de ir. Então, baseado em tudo isso, a gente tem um passo a passo que é o que melhor funciona para que a gente estruture toda essa gestão. Porque, o que eu falei, é um fluxo que ele gira eternamente, né? Um fluxo contínuo, infinito, né? Que assim, a gente está sempre fazendo inspeções, sempre encontrando anomalias, sempre abrindo ordem de serviço, sempre fazendo planejamento, programação. Isso não acaba, isso nunca para. Só que para que a gente inicie esse fluxo, a gente tem que fazer uma estruturação inicial também. Então eu vou começando mostrando aqui o que a gente chama de árvore de ativos. Então vou mostrar a tela do Melvin, já está no esquema. Então assim, ó, aqui eu tenho a árvore de ativos, onde eu tenho num primeiro nível, como se fosse pais e filhos, uma forma hierárquica, que é como se eu falasse o seguinte: o país Brasil, estado Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, bairro tal, rua tal, você encontra aquela casa. Então você encontra o equipamento. Então na fábrica 1, dentro da fábrica 1 tem os setores de abastecimento, energia e utilidades, máquinas rodantes, plataformas elevatórias, e aí dentro do abastecimento eu abro aqui, tem a caldeira a vapor, por exemplo. Então eu cheguei até no meu equipamento. Só que dependendo do grau de complexidade desse equipamento, a gente pode ainda subdividir eles em conjuntos e subconjuntos, ou sistemas e subsistemas, né? Então, por exemplo, tem lá o sistema de combustão da caldeira a vapor, que dentro dele tem um reservatório de óleo, o aquecimento do óleo, a bomba de óleo, ventilador, bico injetor e assim por diante. Então, assim, o básico, o que é o básico? O básico é chegar no terceiro nível, é chegar no nível de ativo, de equipamento. Então é cadastrar a planta, a unidade fabril, dividir em setores que façam sentido, ou geograficamente, galpão 1, galpão 2, galpão 3, linha 1, linha 2, linha 3, ou por um conjunto de equipamentos quando faz mais sentido. Por exemplo, eu tinha o exemplo de máquinas ferramentas. Eram várias lixadeiras, parafusadeira, tal, que ela passeia ali na fábrica, né? Ela está, às vezes, sendo usada no galpão 1, às vezes no galpão 4, ela não tem um ambiente fixo, né? Então a gente cadastrou como máquinas ferramentas. Tendo esse segundo nível, a gente aloca todos os equipamentos no nosso terceiro nível. E o quarto e quinto nível, que são os conjuntos e subconjuntos de cada equipamento, eu sugiro que faça com o carro em movimento, ou seja, faz até o terceiro nível, que já é o suficiente para a gente dar o próximo passo, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando essa árvore de ativos e cadastrando esses quarto e quinto níveis do ativo. É importante? É muito importante. Quanto mais a gente tiver estatística ao quinto nível, ou seja, quanto mais a gente abrir ordem de serviço para o quinto nível, não para o terceiro, melhor vai ser para a gente tirar estatísticas disso tudo. Mas, antes feito que perfeito, então é melhor a gente começar da forma que dá para começar e depois a gente vai melhorando esse processo, tá? Então, aqui a gente tem o terceiro nível como equipamento. E dentro desse equipamento, uma coisa bastante importante, aqui eu estou abrindo só os equipamentos, tá? Só o terceiro nível nessa tela. Uma coisa bastante importante é o datasheet ou o cadastro dos dados técnicos do equipamento, enfim. Que aí a gente pode fazer famílias de equipamentos, a gente pode agrupar equipamentos, a gente pode ter informações como a data de fabricação do equipamento, quanto tempo que o equipamento trabalha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se ele está em garantia ou não, se ele está em contrato de manutenção ou não, os dados técnicos referentes ao equipamento mesmo, sabe? Fabricante, modelo, no caso da caldeira, qual que é o combustível que é utilizado, qual que é a capacidade produtiva. Aí se eu for lá na minha bomba de óleo, ter o fabricante da bomba, potência e por aí vai. Detalhe, nesse caso,
mais uma vez, como quarto e quinto nível eu sugeri para ir cadastrando à medida em que a gente vai evoluindo, também é interessante que todo esse cadastro de características, etc., a gente vai cadastrando enquanto a gente vai evoluindo. E isso vai nos ajudar demais no planejamento, na hora da gente aprovisionar os recursos que a gente precisa. Porque a gente não vai precisar ir na área para ver o modelo, já está tudo aqui, já está tudo especificado e a gente pode vir aqui, por exemplo, e ter a documentação aqui, o manual do equipamento, a planta baixa, desenhos, explodido, etc. Enfim. E quanto mais a gente tiver mapeado os componentes que formam esse equipamento, melhor é. Qual que é a diferença do subconjunto do quinto nível para o componente? O componente é aquele que você mantém em estoque, ou não necessariamente estoque, mas ele por si só ele não tem uma função determinada. Ou seja, o rolamento, enquanto ele não está montado em um eixo, ele não tem uma função bem determinada. Então, na grande maioria dos casos, a gente pode considerar o componente como essa menor parte aí do equipamento, tá? Então, quanto mais a gente tiver mapeado os componentes, mais a gente vai conseguir determinar melhor o nosso estoque, e a gente vai ter o controle disso tudo, né? O controle e principalmente o planejamento no aprovisionamento de recursos. Dentro dos recursos, basicamente, a gente está falando de mão de obra, materiais e serviços. Então, tudo que for materiais, a gente vai buscar nos nossos dados técnicos, nos nossos manuais e na nossa lista técnica de componentes, tá? E por fim, uma coisa que é bastante importante para a gente dar o próximo passo, que é logo depois do cadastro, é a criticidade. Criticidade eu falo o quão crítico é esse equipamento no meu processo produtivo. Se ele é criticidade A, B ou C, sendo A o mais crítico, C o menos crítico. Por que isso? Porque dependendo da criticidade, eu vou colocar mais ou menos energia, dependendo do quão importante é o equipamento no meu processo. Ou seja, se ele afeta diretamente segurança do pessoal, meio ambiente, se ele afeta a qualidade do produto, se a condição operacional dele é mais... ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, num ambiente agressivo, etc, etc. Tudo isso vai influenciar para eu caracterizar o equipamento como mais prioritário ou menos prioritário. Assim, nós vamos canalizar mais energia para aqueles equipamentos mais prioritários, ou seja, mais homem-hora, mais custo de manutenção para alocar nesse equipamento e assim por diante. Ou menos recurso. Vários equipamentos de criticidade C, por exemplo, eles não precisariam nem de um plano de manutenção, por exemplo, que é o nosso próximo passo. Então, o plano de manutenção ele vai ser mais ou menos criterioso de acordo com a criticidade do equipamento. Então, criticidade A, por exemplo, ele pode ter um plano muito mais criterioso, muito mais denso, muito mais extenso do que um plano de manutenção de um equipamento de criticidade C, que às vezes nem tem plano de manutenção, né? E aí, no plano de manutenção, já é um terceiro passo, vamos colocar então, cadastro, primeiro passo, segundo passo, criticidade, para nos direcionar a sermos mais assertivos nos planos de manutenção. E o plano de manutenção é o grande terceiro passo que com esses 3 passos a gente está preparado para girar a roda contínua aí de planejamento, programação, execução e controle. Então, o plano de manutenção, basicamente, a gente tem que informar 4 variáveis para cada item que a gente for fazer no plano de manutenção. O que é um item que eu digo? Um item por exemplo, lubrificar um mancal de acionamento lado oposto ao acionamento do exaustor. Esse é um item. O outro item é a mesma coisa, porém, ao invés de ser o lado oposto ao acionamento, é o lado do acionamento. Então, eu tenho 2 mancais, eu vou falar para lubrificar um, eu vou falar para lubrificar o outro. São 2 itens diferentes. Então, é um passo a passo, é cada coisa que o executante precisa fazer. Seja da mecânica, seja da elétrica, seja da lubrificação, enfim, não importa, mas a gente vai ter esses itens, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um item, verificar possíveis ruídos anormais no motor elétrico de acionamento. É um item, então ele vai lá e ele vai ver se tem um ruído anormal ou não. Então, para todo item, nós temos
oficina, tipo de manutenção, frequência e condição. Então, para cada item nós temos quatro variáveis que são muito, muito importantes para a gente determinar a construção desse plano de manutenção. O primeiro deles é a oficina, ou seja, quem que vai fazer isso? Qual que é a pessoa mais especializada para fazer isso? Isso vai nos direcionar depois lá na programação para a gente direcionar essa ordem de serviço para fulano ou ciclano executar essa ordem de serviço. Segundo passo, tipo de manutenção. Verificar possíveis ruídos anormais do motor elétrico é uma inspeção. Esse tipo de manutenção vai nos dar estatísticas suficientes para que depois a gente saiba quanto, por exemplo, percentual de preventiva e quanto percentual de corretiva a gente está executando. Frequência. Frequência o plano de manutenção, ele é periódico, ou seja, ele segue uma determinada frequência. Então pode ser diário, semanal, quinzenal, e essa frequência é a que você vai estar falando para o sistema. Semanalmente, nesse caso, por exemplo, semanalmente, você pode criar uma nova ordem de serviço que eu vou executar ela. Então, uma periodicidade ideal para que essa execução aconteça. Essa frequência também ela pode ser por hora, por km, enfim, não necessariamente pelo tempo calendário. Na grande maioria das vezes, principalmente na indústria, a gente faz por tempo calendário, mas pode ser feito, por exemplo, um caminhão, ele pode ser controlado por km, por horímetro, que faz mais sentido do que controlar por frequência calendário. E por fim, se esse equipamento ele vai ter que estar parado ou funcionando para a execução dessa atividade. Por exemplo, verificar possíveis ruídos anormais. Não faz sentido ele estar parado. Ele tem que estar funcionando para eu escutar se tem de fato algum ruído anormal ou não. E isso também vai servir para nos direcionar na programação um melhor momento para a gente poder executar essa atividade. Ou seja, eu tenho que programar com a produção a parada desse equipamento, ou eu tenho que estar em produção o equipamento para que eu faça essa inspeção, por exemplo. Enfim, eu salvo essa informação e todas essas linhas que a gente for colocando, né, com essas quatro informações, é o que a gente chama de plano mestre. Plano mestre, tá aqui. Que compõe o plano de manutenção. No caso do Melvin, ele já separa isso automaticamente, ou seja, quando eu venho aqui em ficha de manutenção preventiva, vou pegar aqui, por exemplo, a inspeção semanal mecânica funcionando. Cada um desses itens tem essas mesmas quatro características. É uma inspeção, tipo de manutenção é uma inspeção, a frequência semanal, a oficina mecânica, a condição funcionando. E aí eu vou verificar possíveis ruídos anormais na bomba de combustível, que é isso daqui, depois verificar possíveis vazamentos na bomba de combustível, verificar possíveis ruídos anormais na bomba d'água e assim por diante. Cada item desse vai ser um item do seu checklist dentro da ordem de serviço que vai ser gerado automaticamente por esse plano de manutenção. Ou seja, o plano de manutenção não é uma ordem de serviço. O plano de manutenção é o que a gente precisa fazer no equipamento e uma vez a gente setado todos esses parâmetros, aí sim o sistema começa a emitir ordens de serviço de forma automática. Ou seja, aqui nesse caso, o Melvin já separou nessas quatro variáveis. Mas o que eu fazia quando eu não tinha o Melvin? Eu fazia na mão mesmo. Separava, filtrava lá na planilha de Excel essas quatro colunas e filtrava tudo que era inspeção, semanal, mecânica funcionando. Tirava essa lista e isso seria uma ordem de serviço que seria gerada de forma automática, semanalmente, com essas quatro características que vão ter todos os checklists, etc, etc. Então, feito isso, a gente tem, então, cadastro de equipamento, a gente nos direcionou pela criticidade para a gente construir planos de manutenção e esses planos de manutenção vão criar ordens de serviço de forma periódica. A criação dessas ordens de serviço, principalmente em relação à inspeção, lubrificação, basicamente não precisa de planejamento a grande maioria delas. Por quê? Eu já tenho a pessoa que vai fazer a inspeção, eu não preciso de material nenhum, ou na parte de lubrificação, a graxa, o óleo, tá? É o material que eu já tenho aqui, que já não falta em estoque, enfim, já tem sempre. Então não preciso nem planejar, tá tudo aqui, eu vou executar essa atividade. E a partir da execução dessa ordem de serviço, nós vamos encontrar anomalias. Então vamos lá, eu tenho uma ordem de serviço,
Vamos ver um exemplo real aqui. Deixa eu filtrar por inspeção. Aqui, olha a importância, né? Eu filtrei tipo de manutenção e inspeção. Então é fácil eu ver aqui o tipo de manutenção como inspeção. Eu vou pegar uma inspeção semanal mecânica. Vamos ver se tem alguns itens aqui no checklist. Só tem um item. Deixa eu pegar uma ordem de serviço que tenha mais itens. Deixa eu ver essa primeira diária aqui, por exemplo. Aqui, ó, tem 3 itens, tá? E aí a gente vai marcar conforme ou não conforme para cada item. Então, conforme, por exemplo, conforme. Aí no terceiro item, a gente vai e marca como não conforme, por exemplo. Quando eu marco essa não conformidade, eu posso, nesse caso, criar uma ordem de serviço atrelado a essa... Oh, desculpa, estou marcando no lugar errado, tá? Estou marcando como orientação aqui. Primeiro, não são as ações, não é o checklist. Aqui nós estamos falando das orientações, orientações iniciais para executar a atividade, que é desenergizar o equipamento, bloquear o equipamento através de cadeado, enfim. Então, tá tudo ok. Agora sim eu vou pro que só tem um item aqui também, mas não importa, tá? Supondo que ele não está conforme, supondo que ele está não conforme aqui. Então, quando eu coloco que ele não está conforme, o que eu tenho opção? Eu vou abrir uma nova ordem de serviço para tratar essa não conformidade, ou eu vou abrir uma nova solicitação de serviço, no caso, por exemplo, são os operadores que fazem essa inspeção no caminhão. Antes de entrar no caminhão, todo dia ele faz uma inspeção básica e tal, mas eu não quero o motorista de caminhão abrindo ordem de serviço. Então, tá bom, abre uma solicitação, essa solicitação a gente vai transformar em ordem de serviço. Ou essa ordem de serviço já foi vista, já foi criada e eu estou vendo de novo porque a anomalia ainda não foi solucionada. Isso é muito comum. Por exemplo, em inspeções semanais, eu pego uma anomalia, eu posso pegar uma anomalia lá no início, que eu posso executar ela daqui a 2 meses, por exemplo. Não tem problema nenhum nisso. O fato é que toda semana, durante 8 semanas, eu vou passar por lá e vou ver essa mesma anomalia. Eu não vou abrir outra ordem de serviço, mas eu posso associar essa mesma ordem de serviço que já estava aberta a essa não conformidade, porque eu trago rastreabilidade. Ou seja, em todas essas 8 semanas, eu vi essa mesma não conformidade e ela já está associada a uma ordem de serviço tal. Então, por exemplo, no caso aqui, o Melvin, ela já trouxe todas as ordens de serviço desse mesmo equipamento. Então, supondo que eu tenha uma ordem de serviço qualquer aqui que vai tratar essa anomalia. Então, poderia só selecionar essa ordem de serviço e colocar aqui, ó, vincular OS existente. Ou seja, ela já existe e eu só vinculei. Então, aqui, por exemplo, ela está não conforme, e a OS 1290 vai tratar essa não conformidade. E ainda trouxe a rastreabilidade, que quem fez isso foi eu, esse usuário, nessa data, etc. Então, isso faz com que a gente tenha rastreabilidade total das anomalias que estão sendo encontradas. Tá bom, e essa ordem 1290 aqui? Então, essa ordem de serviço que vai seguir, principalmente esse tipo de ordem de serviço, que eu chamo de preventiva baseada na condição, que muitos chamam de corretiva programada, esse tipo de ordem de serviço que principalmente vai fazer com que aquele fluxo gire permanentemente. Ou seja, a gente vai planejar, a gente vai programar, a gente vai executar, a gente vai controlar. Então, vamos pegar uma ordem de serviço, vou supor aqui que eu peguei um ruído anormal num motor e eu tenho que substituir esse motor. Então, vou colocar aqui, ó, substituir motor elétrico de acionamento. Ele é uma preventiva baseada na condição. O pessoal que vai fazer isso é o pessoal da elétrica. Eu vou precisar do equipamento parado. Ele pertence ao... Vamos lá, energia e utilidades, e o equipamento é o compressor. Eu poderia ir até um nível de subconjunto, né, para jogar lá no meu motor elétrico mesmo. Quanto mais, como eu falei, quanto mais focado, melhor vão ser as estatísticas a partir disso. E lá eu vou precisar, por exemplo, de 2 pessoas por 4 horas para executar essa atividade. É uma prioridade alta e eu crio a ordem de serviço. Beleza, a partir da criação dessa ordem de serviço, eu vou planejar, ou seja, eu vou prover esses recursos. Eu tenho essas 2 pessoas, eu tenho esse motor elétrico, eu vou precisar mais de quê? De parafuso de fixação,
o acoplamento tá ok, vou precisar de acoplamento, o que eu vou precisar? Então a gente vai colocar esses recursos aqui, que é no planejamento, eu já vejo que eu vou precisar de 2 eletricistas aqui, esse pessoal eu tenho. Eu posso colocar como disponível aqui. Mas antes eu vou colocar também o meu motor elétrico. Então, primeiro, deixa eu ver se ele está aqui, ó, material. Eu vou usar material cadastrado, ou seja, eu já tenho cadastrado aqui o meu almoxarifado. Deixa eu ver se eu tenho o meu motor elétrico aqui, ó. Comecei a digitar, eu não tenho. Tá? Porque eu começo a digitar qualquer, por exemplo, rolamento. Eu começo a digitar aqui, ele já traz, já faz uma busca no meu almoxarifado, o que tem disso. Então, não tem motor aqui, ou seja, eu vou precisar comprar esse motor. Então, motor elétrico, 40 CV, 4 polos, etc. e tal, e rotação e por aí vai. Então, vou precisar de uma unidade e que tem o custo de, sei lá, 4. Não sei se eu estou puxando a corda de menos ou de mais, R$8.000. 40 CV, tá bom. E, opa, aqui ó, material, tipo de recurso material, salvei. Tá bom, então, eu vou ter esse motor, supondo que eu já tenha ele disponível, e supondo que eu já tenha esses eletricistas, e supondo que eu não preciso de mais nada. Quando eu colocar, repara que é o seguinte, essa ordem de serviço ela está aguardando. Se eu marco somente uma delas, o meu motor ainda não chegou. Ó, ela já passou em planejamento. Ela ainda não está planejada, mas eu já iniciei o planejamento dela. Agora eu marco tudo, ela vem para planejada, ou seja, ela foi planejada nesse exato momento. Então, ela já está apta a ser programada. Por que apta? Porque quando eu programar, quando de fato eu falar com a produção assim, cara, vamos combinar a parada aqui, eu preciso trocar o motor do compressor, etc, tal, eu já tenho todos os recursos. Eu não posso ficar na loucura senão eu estresso toda a equipe, enfim, não é o ideal. Então, o que a gente fez dentro do Melvin? A gente já colocou uma tela de programação, que assim, não dá para viver sem a programação, sendo que só vai aparecer aqui aquelas ordens de serviço que estão planejadas. As que não estão nem aparecem aqui. Então, cada bloquinho desse é uma ordem de serviço. A 1341 que eu acabei de abrir está aqui como prioridade alta. E aqui eu vou alocar para alguém em algum momento aqui, né? Então, por exemplo, o Igor, na terça-feira, dia 6/6, eu venho aqui, clico, arrasto e programo essa ordem de serviço. Como vão ser para 2 pessoas, então é o Igor e o Fábio aqui, por exemplo, 4 horas para cada um, e eu adiciono e eu salvo essa informação. Porém, eu estou programando para o dia de hoje, né? O ideal seria eu fazer a programação para a semana que vem. Então, o ideal para que essa roda rode bem fluida o planejador, a pessoa que está provendo recursos, ela não quer nem saber quando que vai ser executada. Ela está o tempo inteiro entrando na carteira de serviço, filtrando as ordens de serviço com status de aguardando e em planejamento e entrando em uma por uma e provendo recurso e planejando o máximo dessas ordens de serviço. O programador já vai estar com foco aqui, ele não está com foco em planejar as ordens de serviço, ele está com foco nas OS que já estão planejadas para ele poder dividir aqui na linha do tempo. Então, são focos diferentes, né? E que quando isso já está acontecendo, e está acontecendo bem, o que acontece é que o programador tem muito mais ordens de serviço para fazer uma melhor programação, ao mesmo tempo o programador também consegue fazer essa programação com maior antecedência, ou seja, ele está nessa semana pensando na semana que vem, sempre pensando numa semana seguinte. Por que isso? Cara, porque você não trabalha num prazo curto, e isso nos dá tempo para que a gente tenha flexibilidade suficiente, porque é muito dinâmico, então a gente tenha tempo suficiente para a gente, se for o caso, mexer em uma coisa ou outra e não atrapalhar em nada a programação. Não atrapalhar em nada, pelo menos a quantidade de homem-hora que eu me propus a fazer e que seja a mesma a ser feita, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho
uma programação de parar uma área inteira na terça-feira, uma outra área na quarta. Se eu mudar isso, a quarta para terça, a terça para quarta, não alterou em nada na minha programação. Enfim. Mas se eu estivesse programando dia a dia, isso eu não teria, por exemplo, nessa mudança repentina, eu não teria um outro dia para simplesmente mudar de um dia para o outro, né? Eu teria que fazer a programação ali na hora, tal, correria, e às vezes a gente não tem, e aí a mão de obra fica parada, a gente não tem tempo hábil para dividir essas horas, enfim. Então é sempre ideal a gente estar programando uma semana à frente. Feito isso, eu estou na minha ordem de serviço aqui, na 1341, que eu, como executor, no nosso caso, a gente utiliza o aplicativo, ele já entra no aplicativo e executa essa ordem de serviço. Executando essa ordem de serviço, a gente vai finalizar ela. O que é finalizar ela? É apontar, então aqui ó, foi trocado o motor, eu utilizei de fato esses recursos, que aqui ó, os recursos é o Fábio, o Igor e o motor elétrico, né? Lembra que tinha aqui eletricista, dois eletricistas, né? Aqui no caso já foi substituído pelo Igor e pelo Fábio porque foi programado lá, então essa informação já vem para cá. O controle da ordem de serviço, a gente faz o apontamento de horas, então trabalhou o Fábio e o Igor no dia 6 de 8 a meio-dia, por exemplo. E nesse período foi indisponibilizado o equipamento, ou seja, ele ficou indisponível para produção, então posso copiar esses apontamentos aqui para indisponibilidade, ou poderia adicionar manualmente, né? Mas eu posso copiar esses apontamentos aqui e eu posso registrar o histórico da forma que eu quiser, falando, por exemplo, houve dificuldade para sacar um motor de dentro da cabine do compressor, etc, etc. Posso colocar fotos, vídeos como anexo e assim por diante. E eu vou e finalizo essa ordem de serviço. Ao finalizar, o que aconteceu? Eu gerei várias estatísticas a respeito disso, em relação à disponibilidade de equipamento, em relação ao apontamento de horas do pessoal, em relação a várias informações que vão nos ajudar a ser melhor na próxima troca do motor desse compressor ou numa próxima troca do motor em compressores semelhantes, ou ainda nós vamos ser melhor na manutenção como um todo. Vamos entender melhor como o Igor trabalha, como o Fábio trabalha, como o compressor trabalha, como foi o planejamento, como foi a programação. Ou seja, todo esse ciclo eu aprendo com ele para ser melhor no próximo ciclo. Independente desse equipamento, independente dos executantes, independente de qualquer coisa, sendo registrado tudo que foi realizado, a gente vai tender a ser melhor na próxima realização dessa mesma atividade. E aí eu consigo tirar estatísticas sobre tudo isso. Então, por exemplo, eu quero ver o Igor, o Fábio, como que eles... eu vou direto aqui nos executantes. Eu quero ver o Igor e o Fábio no mês de junho, quanto que estava disponível, programado. Deixa eu ver, mês de junho. Do dia 1º ao dia 30 de junho. Eu vou pegar só essa primeira semana, as 2 primeiras semanas, por exemplo. Então, aqui, ó, é o tempo que estava programado. Deixa eu tirar essa galera aqui. Então, aqui, ó, tá o Igor, o Fábio, o tempo que tem disponível, o tempo que foi programado para eles, o tempo que foi executado, o tempo que foi executado fora ordens que não estavam na programação. Então, tudo isso são estatísticas que nos ajudam a identificar como que nós estamos, para onde a gente quer ir e o que a gente precisa fazer para adequar melhor isso. Então, existem posições, principalmente supervisão, gerência, liderança, que são posições mais táticas, mais estratégicas, que vai dividir melhor a equipe, que vai direcionar melhor a equipe, e isso é tão melhor quanto quando a gente utiliza
indicadores e estatísticas para nos direcionar na tomada de decisão. Então, tudo isso vão gerar indicadores. Se eu pegar um indicador de disponibilidade, por exemplo, eu posso pegar de um determinado equipamento, enfim. Então, de um determinado equipamento, e assim vai. Então, tudo isso geram estatísticas, número de ordem de serviço, número de solicitações, número de planos, custo do material em estoque, custo realizado no mês, custo de investimento, MTBF, MTTR, tudo isso são estatísticas que nos ajudam a entender melhor nosso processo e saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, etc, etc. Então, recapitulando, nós estruturamos o básico aqui para rodar esse ciclo, que é o cadastro de equipamento, pelo menos até no terceiro nível, algumas informações básicas desse equipamento, enfim, criticidade e tal. Estruturamos os planos de manutenção desses equipamentos, e aí esses planos de manutenção começam a ser programados para o pessoal fazer, e a partir do checklist das não conformidades vão gerar outras ordens de serviço que vão ser planejadas, programadas, alguém vai executar, vai registrar o que foi executado e a gente vai fazer análise de todos esses dados. Basicamente, isso é o que melhor funciona. Esse é o arroz com feijão. E isso, qual que é a dificuldade de se fazer isso? Cara, a primeira dificuldade é que às vezes não sai nem do primeiro passo, nem é cadastrado o equipamento. O que você sugere? Pô, bota um estagiário, explica qual que seja, tá? Um estagiário, tô falando um estagiário porque várias vezes eu fiz isso com o estagiário, que era a mão de obra que eu conseguia ali naquele momento, aquele recurso que eu conseguia. E coloca ele para andar com todo mundo, todos os especialistas em cada equipamento, e ele vai cadastrando equipamento por equipamento, vai vendo cada coisa ali. Eu, como estagiário, eu sentei do lado de um eletricista experiente demais, e fiz um plano de manutenção que talvez foi o melhor plano de manutenção da minha vida, assim, que eu tenha participado, que foi de uma subestação inteira. E o que foi feito? Cara, cadastramos, nós fomos no local, nós vimos cada equipamento, nós voltamos, vimos um manual, tal. Pela experiência do cara, pelos manuais e tudo mais, nós construímos um plano de manutenção sensacional da subestação naquele momento. Então, assim, a gente não precisa saber tudo, muito pelo contrário, a gente não precisa ter todos os manuais, ter tudo a respeito do equipamento, muitas vezes a gente não vai ter. Por várias vezes eu tinha equipamento de um determinado fabricante, que o fabricante quebrou, já não existia mais, fechou, e mesmo assim a gente tinha plano de manutenção. Então, começar com o básico é extremamente importante para que esse ciclo gire. E esse ciclo é o que vai dar ritmo à manutenção. E aí, o que precisa de recurso para que esse ciclo funcione? Cara, primeira coisa, um planejador. Primeira coisa, um cara no planejamento da manutenção. Tem que ter esse cara. Não tem como... mas eu tenho um cara que divide as tarefas aqui. Cara, dependendo do seu tamanho, não dá mais. Se tiver, tipo, mais de 10 executantes, cara, não dá mais. Tem que ter pelo menos uma pessoa do planejamento. E o segundo é ele ter um mínimo de habilidade em computador, que ele pode usar, por exemplo, o Melvin, pode usar outro software, pode usar o Excel, mas que ele consiga controlar isso. E aí, a partir disso, eu acho que o dia a dia, porque o planejamento, programação, execução e controle, ela nunca para. Então, a vivência nisso, o dia a dia, a rotina rodando o tempo inteiro, o planejamento, programação, execução e controle, vai fazer com que a gente fique cada vez melhor. E o que é eu ficar cada vez melhor? Pô, como é que eu vou fazer o planejamento em menor tempo possível? Se eu tiver o melhor cadastro, se eu tiver os meus manuais, se eu tiver tudo na mão, eu não saio para lugar nenhum, eu tenho tudo aqui, informação na frente do computador, isso vai me facilitar e vai fazer com que eu faça o planejamento em menor tempo. E assim vai. Então, cada parte do processo vai ser otimizado, vai ser feito com mais eficiência à medida que a gente faz repetidas vezes e a gente começa a ver que de uma forma é melhor de fazer do que de outra forma. Então, assim, mais uma vez, eu venho conversando com várias pessoas, com várias empresas, às vezes empresas grandes, às vezes empresas gigantes,
Então, independente do porte, isso daqui não é não é uma metodologia para um pequeno porte, médio porte, não, é uma metodologia para qualquer porte de empresa. E quando eu vejo lá no íntimo, se a gestão, se não existe gestão, se não está sendo feito nada a respeito, não está sendo feito nada a respeito, é isso daqui que funciona. Agora, em muitos casos, está sendo feito várias coisas e mesmo assim não traz o resultado que deveria. Por quê? Porque não está sendo feito esse básico bem feito. Então se perde um monte de coisa. Nós, como manutentores, nós somos muito técnicos. Nós somos tendenciosos a focar na parte técnica e às vezes a parte técnica pede muito detalhe de um componente, detalhe disso, detalhe daquilo, e a gente deixa passar um elefante branco do lado por não olhar os indicadores, por não olhar o que está óbvio, mas tá óbvio, mas às vezes no nosso dia a dia, o dia a dia nos cega e não deixa tão óbvio assim. Então, o que eu falei aqui, se for feito bem feito e ter uma disciplina, uma perseverança, assim, ser tarado por melhorar esse processo semanalmente, cara, isso daqui para mim não tem nada que fale mais alto que isso. Depois disso a gente entra com engenharia de manutenção, entra com análise de falhas, estudo de confiabilidade, que são várias ferramentas ótimas que vai fazer, vai nos dar suporte para melhorar todo esse processo. Mas esse processo que eu falei, cara, isso daqui é o que melhor funciona. Ah, eu coloquei sensores, agora estou monitorando tudo, tal. Cara, beleza. Os sensores vão te falar com muito mais precisão quando a falha vai acontecer. Se você não tiver esse ciclo bem informado, não adianta. Ele vai continuar te falando que a falha vai acontecer e a falha vai continuar acontecendo. Ou você vai continuar na correria, talvez essa falha não aconteça, mas você deixa várias outras falhas acontecerem porque não tem esse fluxo bem definido e rodando bem. Então, bem direto ao ponto, é o que eu queria passar na live de hoje, porque eu acredito que, assim, toda a minha experiência profissional, tudo que a gente está vivendo hoje, conversando com as pessoas, nossa, é assim, é isso, esse é o feijão com arroz, esse é o básico bem feito. Se não estiver fazendo esse básico bem feito, eu sugiro voltar, retornar, olhar tudo que está sendo feito e falar assim, pô, vamos ver, o que a gente não está fazendo disso, desse fluxo, né? Ou o que a gente poderia fazer melhor? O que a gente poderia fazer mais bem feito, né? Enfim, e fazer isso mais bem feito. Pessoal, para quem gostou da aula de hoje, se assim, trouxe pelo menos um insight, eu acredito que possa trazer insights para outras pessoas também. Então, se você gostou da aula de hoje, a única coisa que eu te peço é que você compartilhe com outras pessoas essa aula, porque ela pode ajudar outras pessoas também, beleza? Se tiver interesse em conhecer melhor o Melvin, é só chamar a gente a partir do LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, a gente está presente em qualquer um desses lugares, é só chamar a gente que a gente agenda a apresentação com os nossos consultores aí também, beleza? Valeu, abraço a todos, sucesso e até semana que vem com mais uma aula gratuita aí com um dos nossos aí da nossa equipe, beleza? Valeu! Ó, você não faz o pedido, mas eu faço. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Você pediu para compartilhar, então deixa isso na minha conta aí. Mas se inscreve aí porque a gente tá crescendo nosso YouTube, trazendo bastante conteúdo. E, enfim, é isso, pessoal. Não sei se deu para escutar tudo, porque não tem um microfone lá, mas assim, ó, o Eric falou, se você não pediu, eu peço. Então, se inscreva no canal. Se inscrever no canal ativando o sininho, sempre que a gente estiver entrando com um novo vídeo, entrando ao vivo, vocês recebem a notificação ali em tempo real mesmo do celular, se tiver o YouTube no celular. E deixando o like é a forma do YouTube entender, pô, isso daqui foi bom, vamos distribuir para mais gente, né? Então é isso aí. Beleza? Valeu!